Olá, que maravilha, estamos aqui iniciando mais um podcast, Lidere-se, eu sou Lindomar Alves, estou aqui com você toda quinta-feira, né, às 21 horas, e pelo YouTube, nosso canal do YouTube é Lidere-se. Vá lá, se inscreva, aperte o sininho, participe, contribua colocando a sua crítica, seja ela construtiva ou até destrutiva, não tem problema não. Porque se eu ver que você está certo, que eu sou o primeiro a querer mudar. Então, é muito importante para nós a sua opinião. E também lá no Instagram, Lindomar Alves, tem muito recorte dos nossos podcasts. Tem muito podcast muito legal, pessoas que sofreram de ansiedade, que conseguiram vencer, pessoas com depressão, até pessoas que tentaram suicídio por algumas vezes e conseguiram vencer e saíram da depressão. Então vale muito a pena você assistir os nossos podcasts lá no canal Lidere-se. E eu continuo aqui, na semana passada a gente conversou muito legal, muito bom, mais com a Elizabeth, né, tá? A Elizabeth e o esposo, Elanilson, mas foi mais com ela, falando um pouco da vida dela, da experiência dela dentro de sala de aula. E agora a gente vai falar com o Elanilson. E o Elanilson é um pouquinho mais complicado, porque ele é professor de educação física, né? É um personal, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Na semana passada, como eles já apresentaram, só dar aqui bem-vindo mais uma vez, Elanilson. Obrigado, Bispo. É uma honra novamente poder fazer parte desse podcast aqui e conversar um pouco a respeito desse assunto. Maravilha. Também, Elizabeth, bem-vinda mais uma vez. Muito obrigado, Bispo. Eu é que agradeço. Nossa, como foi bom semana passada, viu? Muito bom. Também gostei muito. Aquilo que a gente falou, né? Quando a gente faz o que a gente é apaixonado, o troço entra, né? Assim, eu fui muito edificado. E hoje eu quero aqui com Elanilson, viu? Fica à vontade para participar. Ele participou bem com a gente semana passada. Então fique à vontade. Só espero que não brigue aqui. Que o negócio vai pegar. Mas fale mais um pouquinho de você. Você é personal. O que é um personal? Como é o nome mesmo? Personal trainer. Personal trainer. O personal, na verdade, hoje ele oferece um serviço onde ele faz um acompanhamento individualizado, né, para um aluno, para uma pessoa. E aí a gente pode, esse acompanhamento pode ser feito em ambiente de academia ou não. Pode ser feito em condomínio, pode ser feito em praças, pode ser feito na praia. E a ideia é a gente conseguir oferecer um serviço diferenciado para que aquele aluno ele consiga alcançar um determinado objetivo, né? Ou de repente um objetivo, uma reabilitação, por exemplo. Então hoje o nosso objetivo, o objetivo do personal é oferecer um serviço individualizado para um aluno ou um cliente, né? Enfim. Eu tô com um personal já há algum tempo, né? Por que eu coloquei um personal? Eu fiz 60 anos, a minha esposa também tem 60 anos, e assim, a gente quer entrar na velhice e com qualidade de vida, né? Eu fico observando hoje, eu vejo algumas pessoas, lembrei de uma aqui, não quero falar nome, mas assim, você olha e parece que a pessoa tem 65 anos, você vai perguntar, a pessoa tem 45 anos. Assim, tá 20 anos mais... Eu falo, caramba, assim... E como tem sido bom, né? Eu sei que, assim, o fato de você ter um personal, você paga por isso, tem que pagar, é claro. Mas como vale a pena? Nossa, como tem sido bom para mim, para a Cláudia, ter o personal, você fazer as coisas direitinho. Tem sido muito, mas como vale a pena? Assim, muito. Se eu tivesse experimentado mais cedo, poxa, eu dei bobeira, eu devia ter já... E é interessante, Bispo, porque muitas vezes as pessoas elas não têm a noção da importância de um personal. Então, só um exemplo básico aqui. É muito comum, hoje na nossa academia nós oferecemos uma avaliação completa. Então, o aluno ele faz a anamnese, a bioimpedância, né, numa balança, e ele também faz uma avaliação postural. E o que é que acontece? É muito comum nas academias, até pela superlotação hoje, colocarem os estagiários e os professores e eles fazem acompanhamento. Então, ele vai colocar o aluno na máquina, ele vai dizer a quantidade de repetições que aquele aluno precisa executar. E aí, qual a importância do personal? Nós temos alguns desvios posturais, isso é muito comum nas mulheres, por exemplo. A mulher, ela carrega a bolsa de um lado, né? E, geralmente, a alça é lisa. Então, para a alça não ficar caindo, ela compensa um pouquinho, levantando um pouquinho esse ombro aqui. E é muito comum na nossa academia, a maioria das mulheres, ela ter uma elevação de ombro, por exemplo. Quando ela vai fazer um exercício como uma puxada, né, ela tende sempre a potencializar aquele desvio que ela já tem.
E é assim, na maioria das vezes é uma visão que o personal ele consegue ter porque ele está fazendo um acompanhamento diferenciado ali, né? Individualizado. Não que o estagiário ou o professor ele não seja capacitado, mas dentro de um contexto do ambiente de academia onde está muito lotado, muito cheio e ele precisa dar atenção a diversos alunos ali naquele momento, muitas vezes ele não consegue fazer uma intervenção ali para corrigir aquele problema ou não potencializar. Então, às vezes acontece. É por isso que algumas pessoas têm alguns problemas e, às vezes, mesmo entrando na academia, aumentam a dor no joelho, aumentam a dor no ombro, aumentam a dor no quadril. Então, a importância do personal nesse caso aí é essencial. Olha que importante isso aqui. Tem duas coisas que você falou, me fez lembrar aqui. Vamos criar uma confusão com a Elizabeth aqui já que vem. Mas deixa ela para a segunda. A primeira coisa, quando eu comecei com o personal, eu comecei a sentir uma dor muito forte no ombro esquerdo. E foi aumentando. E eu fui ao médico. Sim. E ele falou, você está com 60% lesionado, aqui é cirurgia. E já me passou para fazer o pré-cirúrgico e tal. E eu falei com ele, com o meu personal. Falei, o cara quer que eu... Falei, não faça não, segura um pouquinho, vamos trabalhar. Ele começou a trabalhar comigo. Educacional, que eu até não gosto não. Bota a mão na parede, sobe, desce. Sabe, parece que não tem resultado. É igual fisioterapia, né? Eu só fui acreditar em fisioterapia um dia que eu precisei, aquelas bolinhas, aquilo é fantástico. Meu Deus do céu. Muito. Cara, e o meu ombro foi melhorando. Acabou, não tenho mais nada. Eu ia para uma cirurgia. Evitou de uma cirurgia, cara. Isso é muito comum, sabe, Bispo? Nós, lá na academia, nós encontramos muitos alunos que, às vezes, têm uma escápula alada, por exemplo, né? Ela está descolada do gradil costal. Isso, às vezes, gera dor, gera incômodo, né? E, nesse caso, a gente acaba sobrecarregando algumas musculaturas que, às vezes, precisariam apenas estabilizar o movimento. Só que elas entram ali como motor primário. Elas começam a trabalhar onde não deveriam. E a gente sobrecarrega essa musculatura. Só que a gente também sobrecarrega tendões e articulações. E aí é onde vem a lesão. E, novamente, a importância do personal para poder identificar esse problema. E ele corrigir, isso é de extrema importância. E é muito comum. Muitos alunos, nós temos uma senhora que também, o médico disse, olha, a senhora vai precisar fazer uma cirurgia de ombro. Mas procura uma academia para fazer um fortalecimento que vai amenizar a sua dor. E nós conseguimos progredir a cura a tal ponto que ela não precisou mais da cirurgia. Ela retornou no médico e o médico falou, olha, a senhora não vai mais precisar da cirurgia. E aí fizeram um exame de imagem e disse, olha, ela reduziu, mas quase que 100% a sua lesão. Então, ele fez um tratamento medicamentoso com colágeno, com corticoide, e ela está 100%. Hoje ela treina e ela não abre mão mais da academia, dos treinos, e ela contratou o estagiário que fez esse acompanhamento dela quando ele se formou para ser o personal dela. Legal. Interessante, né? Legal. Só voltando aqui, você falou que as mulheres ela usam a bolsa e tal. Isso. Na verdade, mulher usa um monte de coisa, né? Há uma diferença da mulher para o homem. Se bem que o homem mais moderno está ficando do mesmo jeito agora. Por exemplo, eu tô com meu 60, né? Sim. Eu prezo por conforto, né? Eu quero um sapato confortável, que tem amortecimento e tal. Aí as mulheres já botam um salto. Cara, se um homem usar um salto daquele, meio-dia, um período de meio-dia, ele fica rasgado. Lá, ele tem que ficar uma semana. Não anda não. É incrível. Então, assim, tem muita coisa que atrapalha, né? Tem, muito. Inclusive, é comum, às vezes, a aluna chega com reclamação de dor na região do trapézio, né? Trapézio muito tensionado, mas a origem do problema é no tornozelo. Por causa do salto alto. Isso, então vai desencadeando. Então, para compensar essa instabilidade que o salto causa, ela precisa compensar primeiro com o quadril, para o quadril estabilizar o movimento dela, a passada. Para o quadril poder estabilizar esse movimento, então toda a ação do tronco, né, ela trabalha ali de forma mais rígida, hiperativada, então ela fica o tempo todo tensionada para poder manter esse equilíbrio, que é causado pela estabilidade do salto no tornozelo. Então é muito comum isso. Eu estou com algumas perguntas aqui, mas antes de entrar nas perguntas aqui, eu vou fazer uma colocação, pode até ser que eu erre aqui na faixa etária e você corrige e me responda. Por que toda pessoa, depois dos 50, aí você me corrige, depois dos 40, sei lá, todas as pessoas precisam fazer musculação? E antes disso, deixa eu falar, eu estava agora
na igreja pregando no domingo pela manhã. Vocês não estavam lá, não. Eu estou na academia há muitos anos e eu estou com sobrepeso, estou um pouquinho pesado. Mas eu vou fazer meus exames perfeito. Colesterol, triglicerídeos, pressão, batimento cardíaco. Durmo, cara, eu durmo assim. Minha mulher fala, cara, como é que tu dorme? Eu falo, durmo assim como eu durmo em qualquer lugar. Pode ser no chão, só preciso ter um travesseiro. Se não tiver o travesseiro, eu pego a calça, enrolo ela e faço. Durmo em qualquer lugar, com 60 anos de idade. Por que toda pessoa precisa fazer musculação? Toda, sem exceção. Então, bispo, a musculação ela é essencial por diversos fatores. O primeiro deles é que nosso corpo ele é composto por células. Nós temos células que elas são responsáveis por melhorar a nossa densidade óssea, por exemplo. Né? Isso é o básico do básico. Então, nós temos células que elas vão regenerar os nossos ossos e nós temos células que elas são responsáveis por consumir ou diminuir, por exemplo, porque o processo de regeneração se dá dessa forma. Uma das formas mais eficazes que nós temos de melhorar essa densidade óssea é através do exercício físico. Inclusive através de exercícios com impactos, né? Com impacto, com saltos. De acordo com que esse tempo vai passando, não só essa questão óssea, mas a parte fisiológica também, ela acaba sendo comprometida. Porque nós vamos perdendo a funcionalidade do corpo com o passar do tempo e acaba trazendo algumas complicações. Né? No sono, por exemplo, é muito comum idosos perderem o sono, porque existe uma diminuição na produção da melatonina, que é responsável pela regulação do sono. Então, a maneira mais eficaz é através do exercício físico. Inclusive, eu já queria até esclarecer que existe uma diferença entre atividade física e exercício físico. Né? Atividade física é, por exemplo, o senhor assistiu numa padaria que é melhor você utilizar a escada do que o elevador. E aí voltou para casa, hoje você percebeu que é melhor. Então, apenas hoje, eu não vou pelo elevador, eu vou de escada. E você vai sobe as escadas. Ou você não vai comprar pão, você não vai à padaria no seu carro. Hoje eu vou a pé, porque eu quero fazer uma caminhada. E apenas naquele dia, você vai lá e faz uma caminhada. Isso é uma atividade física. Varrer a casa é uma atividade física. O exercício físico é aquilo que nós fazemos de uma maneira periodizada, né? Sistematizada. Então, existe um protocolo determinado para aquilo, existe uma quantidade de dias, existe um volume de treino para aquele exercício. Então, existe essa diferenciação. E aí, a musculação ela entra como um fator principal, porque ela trabalha todas as áreas do corpo. Ela trabalha a densidade óssea, ela trabalha a musculatura fortalecendo, ela trabalha tendões, ela trabalha ligamentos, ela trabalha neurotransmissores, que melhora... hoje é essencial, né, na diminuição de pessoas que sofrem com ansiedade, inclusive com depressão. Eu fiz o meu TCC e a importância do exercício físico na cura da depressão, hoje os médicos eles consideram até essencial. Então, a musculação ela produz situações no nosso organismo que traz benefício a curto e a longo prazo, né, que a gente chama que são alterações ali que são agudas, mas que acabam se tornando crônicas com o passar do tempo. Então, é muito comum em pessoas mais velhas, quando eles vão perdendo essa densidade óssea, então são mais suscetíveis à queda, por exemplo, que ocorre muito com os idosos. Algumas pessoas pensam que os idosos caiu, quebrou o fêmur, morreu. Né? Na verdade, não foi porque quebrou o fêmur ou da queda, mas em decorrência de problemas que são acometidos nos hospitais, como as infecções, por exemplo. Então, nós temos hoje muitos idosos que praticam para melhorar o equilíbrio, para fortalecer a musculatura e assim ter a qualidade de vida melhor. Então, hoje é essencial a musculatura por todos esses motivos. Eu estou aqui, pode falar. Tem uma questão, bispo, aí sobre essa questão de praticar, né, o exercício físico na terceira idade, que eu estava refletindo esses dias, sabe? Eu sou filha de 2 idosos, né? Meus pais são idosos, e eu estava pensando, eu acho que muitas pessoas falam que o exercício físico é uma prova de amor próprio. É você se amar, então você vai buscar um melhor condicionamento. Mas eu acho que você praticar exercício físico também é uma forma de você amar o próximo. Por exemplo, um filho que ele tem pais idosos que são ativos,
com certeza ele vai ser muito mais feliz do que um filho ter que ver, né, um pai, uma mãe numa cama, numa situação de dependência, não pela questão de ter que cuidar, mas pela questão do sofrimento que isso envolve. Então, eu acho assim que, claro que diversas coisas podem acontecer na vida, mas eu acho que o que a gente pode prevenir, a gente precisa prevenir. E hoje, todo médico que a gente vai. Eu tinha problema no joelho, comecei exercício físico, não sinto mais nada. Tinha problemas constantes, colesterol alto, e depois de praticar exercício físico, eu tenho, assim, outra situação clínica dos meus exames. Então, eu acho que é uma prova de amor não apenas próprio, mas amor pelo próximo também. Claro. Essas atividades, elas é o melhor remédio, né? Sim. Assim, como... E é isso que a gente fala, isso que a Elizabeth falou, são essas adaptações que eu falei, que é aguda e crônica, né? Você termina o treino, você termina extremamente dolorido, cansado, exausto, né? E ali a musculatura ela começa a se recuperar, a se regenerar, e o corpo ele começa a produzir hormônios e neurotransmissores que trazem benefícios para a saúde. É por isso que eu sempre falo isso, e eu não tenho medo de errar. Eu consigo fazer qualquer pessoa se apaixonar por musculação se ela me dá um período de 2 a 3 meses. Verdade. Porque o que é que acontece? As pessoas acham que é a pessoa que se apaixona pela musculação, mas o corpo ele começa a produzir hormônios e em resposta a essa mudança, a essas alterações, o corpo ele vai se adaptando, ele começa a sentir falta. Então não é que a pessoa passou a gostar de musculação, porque a academia é um ambiente hostil. Treinar, você pagar para pegar peso, para sair e ficar todo dolorido, não conseguir andar no outro dia, não é algo que a princípio é agradável, mas o corpo ele começa a sentir falta e as pessoas acham que se apaixonam, mas não é, porque o corpo se adaptou e ele passa a sentir falta, o corpo. Essa semana eu quebrei uma máquina lá. Falei, opa, tô ficando bom. Ou zerou a máquina já, quebrou os cabos, então... Não, eu já tinha zerado. Elas estavam todas... Aí quando eu tô puxando aqui, eu não caí porque o personal estava atrás, ele me segurou. Sim. Eu ainda caí, porque eu fiquei com o cabo na mão, aí ele segurou aqui, aí eu acabei caindo, mas eu caí bem de câmera lenta mesmo. Aí quando eu tava no chão, assim, a academia toda veio correndo, aí ele olhou assim, aí eu falei, a gente ainda paga, né? Isso aconteceu comigo. Quebrou o cabo, então já dá pra gente treinar juntos. Já. Então, assim, eu estava tentando lembrar aqui uma substância. O que é que a gente envelhece porque a gente vai perdendo a substância? O que é ela? Que todo mundo tem, milhões no corpo, mas enquanto vai ficando mais velho, vai diminuindo. É isso que faz a gente envelhecer. Essa diminuição das células, né? Das células, Isso. Eu tive uma aula, fantástica essa aula, com o cara, ele é fera daqui dos Fortaleza, ele passa 15 dias em Fortaleza, 15 dias nos Estados Unidos. Ele é fera. Ele faz reposição hormonal, mas de bioidêntico. Sim. Ele tira o seu próprio hormônio e ele fabrica o faz hormônio. A reposição. Então, esse hormônio bioidêntico, o risco de câncer é zero. É zero. E, nossa, a aula desse cara fantástica. Ele pegou uns coroa de 80 anos, os caras enrugadinhos, cabelo branco, mas tudo sarado, assim. Eu falei, caramba, olha pra isso aqui. Aí ele fala, por que quanto menos atividade física você tem, menos você vai perdendo... É o nome que você falou? As células. Mais vai perdendo células e aí mais você envelhece. A gente não envelhece pela idade, pelo tempo. A gente envelhece porque perde as células. Isso. Então, quanto mais atividade, mais você consegue manter as suas células e você vai se manter mais jovem. E hoje a gente vê, um cara de 80 anos aí, saradão, né? Você pega uns caras de 60 anos que você não dá 40 para ele. Pô, esse cara tem 40 anos. Aconteceu uma situação na academia, em uma das academias que eu trabalhei, que chegou uma aluna para fazer a matrícula e eu, geralmente... Quando a gente enxerga o aluno, a gente já começa a fazer algumas progressões, porque a gente precisa ganhar tempo. Então, quando a gente olha para o aluno, a gente já sabe, né, pelo biotipo, né, qual o tipo de treino que a gente vai passar, se ele está parado há muito tempo, se é obeso, se está apenas com sobrepeso, se ele veio para ganhar massa, a gente já sabe. E aí chegou uma aluna, quando a aluna entrou, eu já fiz essa avaliação, inevitável. Todo profissional da educação física personal, ele vai fazer isso. E na anamnese que a gente faz, na entrevista ali, a gente vai chocando as informações e vai vendo se aquilo é real ou não. E aí a aluna chegou e eu imaginei que ela tinha na faixa de uns 55 anos, 57, né?
E aí eu comecei a fazer entrevista, comecei a fazer as anotações. Na anamnese eu, né, preenchendo ainda os dados iniciais, a ficha, eu perguntei o nome e a idade. E quando ela falou a idade, inclusive ela nasceu no mesmo dia da Elizabeth. Aí quando ela falou o ano, 1991. Novinha. E aí, assim, por alguns segundos eu parei. Eu não sei se ela percebeu, acredito que não. Mas, assim, eu fiquei até um pouco em choque. 25 anos. Porque ela parecia ter, assim, o dobro da idade. E, né, acredito que, de repente, o modo de vida... E aí depois ela falou, não, porque eu trabalhei muito tempo com os meus pais no roçado, eu era do interior, me mudei há pouco tempo pra cá. Então, assim, aí muda um pouco o contexto, né? Que a gente entende que muito sol, aquele período da exposição ali, a gente entende, mas é muito comum. Nós temos uma aluna hoje que ela tem mais de 70 anos. Mais de 70. Ela faz todos os exercícios, todos. Ela faz agachamento em máquina, ela faz salto, ela faz aula de bike, ela faz dança. Legal. E a musculação, obviamente, ali com supervisão, a gente consegue encontrar uma carga adequada para que não ofereça riscos para ela. Claro. Mas ainda assim, a gente faz uma progressão de carga, a gente faz uma mudança e ela tem uma vida, uma qualidade de vida assim, excelente. Que muita gente de 50 não tem. Agora eu quero sair aqui desse assunto confortável. Vou até tomar um pouco de água aqui. Fica à vontade. Você acha que as academias se tornaram um ambiente erotizado? Como é a sua experiência dentro da academia hoje? Então, Bispo... Deixa eu melhorar essa pergunta. Porque, assim, é normal, né? Assim, você fica vaidoso mesmo, assim. Você fica... Pô, um cara barrigudo... Eu já tô melhorzinho ali, eu tava vendo ali. Você fica mesmo, fica... E a galera, tem gente que vai pro extremo mesmo, né? Eu tô na academia, você vê o pessoal lá, e puxa daqui, os caras tirando fotinho e tal. E, assim... E cada corpão, né? É homem bonito, é mulher bonita. E como é que você vê essa coisa dentro da academia, dessa erotização? Então, eu acredito que exista, sim, claro. Eu estaria sendo hipócrita se discordasse disso. Existe. Porém, eu percebo que existe uma variação de ambiente para ambiente. Em que sentido? Existem academias que, por exemplo, a nossa... É um ambiente muito familiar. Os donos da minha academia, eles são cristãos e nós seguimos esses princípios lá. Né? E ele falou, nós tivemos uma reunião que nós temos todo o início do ano, que é a Vision Day, nós vamos passar as metas para toda a empresa e falar da nossa perspectiva, né, para o ano. E ele fez um culto. Né? E aí, nesse culto, ele falou, olha, esse ano eu vou ser muito mais intencional do que eu já sou. Então, com relação aos princípios, aos valores... Então, isso na nossa academia está enraizado, assim, é muito forte. Para as pessoas que chegam na nossa academia, é muito perceptível. Elas dizem, o ambiente aqui é diferente. Eu tenho uma ideia para você levar para eles, mas pode... Claro, sim. Então, o que é que acontece? Existem academias que eu já trabalhei que não existe essa preocupação, né, em trazer esse ambiente. As músicas que passam no salão da academia é muito diferente. É aquelas letras que são bem pesadas. Então, querendo ou não, acho que até o subconsciente ele vai assimilando aquilo ali. Mas acontece sim, é muito comum, principalmente vestimenta, né? Vestimenta a gente percebe que é algo que eu acho que as pessoas extrapolam. E está cada vez pior. Inclusive, aqui no nosso estado, eu acho que as pessoas ainda são mais contidas. Eu fui para treinamento em alguns estados e é muito pesado. Muito. A gente vai voltar para cá. Você falou e eu me lembrei. Há uns 3 anos atrás, eu precisava ir num médico. Eu não me lembro agora qual é a especialidade dele. E fui no médico indicado pela Sofia. Sim. Ela e o César sempre vão nele. Bispo vai gostar dele. Foi eu e a Bispa lá. Como eu tenho plano de saúde, né? Eu falei, eu vou, tranquilo e tal. Aí cheguei lá e botei meu nome da Cláudia para fazer a consulta e dei a carteirinha da Unimed. Moço, não, ele não atende não, isso é particular. Falei, vixe, pai, quebrei a cara aqui agora. Ai. Aí tá certo. Quanto é a consulta? 3 anos atrás, R$400. Aí eu, poxa vida.
daí ia pagar. Não, vá lá, depois na volta o senhor acerta comigo, tá certo. Aí entrei, o cara maravilhoso. Inclusive, ele me ajuda na área de suplementação. Sim. Ele fica vendo como é que tá, para eu não tomar cuidado. Equilibrar a questão de suplementação. Cara, show. Pensa num cara maravilhoso. Aí, melhor ainda no final, quando terminou, ele falou, o senhor é pastor, né? Eu falei, sou. Ele falou, eu sou presbiteriano. Cara, foi maravilhoso. Ele falou, eu não cobro consulta de pastor. Você coisa pode, boa. eu vou te atender toda vez de graça aqui, você e sua mulher. Tem 3 anos que eu vou lá nesse cara. Leva essa ideia lá pro seu... Ah, vou levar. Você falando, eu já fiquei doido para ir para academia. Ó, deixa eu voltar aqui. Qual foi o episódio mais marcante que você viveu envolvendo esse assunto de erotização dentro de academia? Tiveram alguns. Né? Eu sempre tive muito essa preocupação. Inclusive, é uma orientação que nós passamos para os nossos colaboradores, né? Para os nossos professores e estagiários. Com relação ao contato, por exemplo. Às vezes é inevitável. A gente precisa fazer uma certa correção e o aluno ele não consegue perceber a musculatura que ele está utilizando. Então, por exemplo, às vezes a gente precisa dizer para o aluno, coloca o ombro um pouquinho mais para trás e ele está concentrado na barra ou enfim, no exercício e ele tem um pouco de dificuldade. E a gente vai lá, com todo cuidado, a gente consegue tocar no ombro e diz, traz só um pouquinho mais. Ou vai elevar o ombro, a gente dá um toque no cotovelo. Então, a gente tem essa preocupação com o toque. Porém, às vezes, tem algumas alunas que elas chamam para ajudar e a gente percebe que existe ali, né, uma segunda intenção. Então, eu sempre tive muita preocupação com relação a essa questão do toque. Né? Mas aconteceu uma situação, uma vez que eu fiquei bem constrangido, assim. Né? Tem um exercício que a gente executa na academia, que é o stiff. Né? Que o aluno ele fica em pé, com o joelho praticamente estendido, e ele segura a barra e ele vai flexionando o tronco, ele vai baixando, e o quadril fica atrás, e fica muito aparente. Né? Essa aluna, ela era nova na academia, né? Muito bonita, por sinal, e aí eu era líder do horário. E aí ela, né, eu cheguei, me apresentei, eu falei, você precisa de alguma coisa, porque nós temos essa conduta, essa prática, né? Se apresentar a academia, apresentar todo mundo. E a gente fica sempre oferecendo ajuda e vendo se está correto o exercício. E essa aluna, ela estava com short preto, tênis, estava com casaco e ela foi para dança. Quando saiu, ela foi treinar. E lá eles me chamam de Félix, que é mais fácil, né? Elenilson para eles é muito complicado. E aí ela disse, olha, você pode me ajudar? Eu vou treinar agora. Eu falei, claro, qual exercício? E comecei a acompanhá-la e mostrar os exercícios. E aí, já no final do treino, ela disse, olha, eu vou fazer um exercício agora, você poderia ver se está correto? Eu posso, qual é? Eu olhei no aplicativo, que ela tinha consultoria online de um personal, mas ainda assim a gente acompanha. E aí eu olhei, eu falei, não, Steve, vamos lá. E aí fui, mostrei. Ela disse, não, já sei como é, só para você ver se está correto. E aí, ela estava com casaco. Ela estava com casaco na cintura, que ela saiu da dança, colocou o casaco na cintura. Quando ela foi fazer o exercício, ela desamarrou o casaco. Eu já achei estranho, porque é um exercício... Como eu falei, o quadril, o glúteo fica muito aparente, né? E aí ela desamarrou o casaco e colocou em cima do banco. E eu já achei estranho. Sempre quando eu vou acompanhar no stiff, até para ter uma visão melhor do ângulo do quadril, eu me posiciono lateralizado ao aluno. E eu fiz isso, eu vim para o lado. E aí ela foi, executou, fez uma série, fez... uma repetição, fez a segunda, e depois ela disse, eu vou virar para você ver se está correto, né? E ali eu tive a certeza, porque não havia necessidade dela virar. Porque para mim, inclusive, de lado ficava melhor para acompanhar exercício, para ver ângulo de joelho, não só quadril. Quando ela virou, ela se abaixou, o short era muito transparente. Muito assim, parecia um guardanapo. Então assim, quando ela fez a flexão do tronco, deu para perceber que ela estava sem nada por baixo do short, sem nada, né? E aí, novamente, eu já fui para a lateral, eu falei, tá correto o exercício, tá bom, excelente. Só ver se a carga tá adequada e se precisar de mais alguma ajuda, só chamar. E saí, né? Mas, assim, obviamente bem constrangido, e aí não tem nem como tá naquela simpatia toda, mas tiveram algumas situações. Mas eu acho que essa, pela transparência da roupa, eu acho que foi o pior, assim. Eu vou fazer uma outra pergunta Sim. aqui, essa pergunta aqui que foi elaborada pelo Gabriel Leão.
Eu não faria, não. Mas essa não é pesada, não. Pode... Ele coloca aqui, será que o ambiente de academia tem se tornado perdição para as pessoas? Não, eu acredito que não. Isso porque, geralmente, o que é que acontece? Quando as pessoas chegam na academia, a grande maioria, né? Isso, principalmente pós-Covid, teve uma evolução, um crescimento significativo para as academias. Então, o que é que acontece? Quando elas chegam na academia, né? E aí a gente vai entrar, obviamente, numa ordem cronológica, mas geralmente quem chega na academia, ele chega bem perdido. Geralmente as pessoas chegam acima do peso ou muito abaixo, então elas se sentem constrangidas. Então, eu não acredito que tenha virado ambiente de perdição. Porém, né, é muito comum hoje nas academias, com o passar do tempo, as pessoas elas começam a evoluir e elas melhoram a autoestima. E aí é natural que elas passem a se insinuar, né, umas às outras, e acontece. As pessoas que se encontram na academia e marcam para sair, ficam. Mas, de um modo geral, não. Eu passei por algumas academias, em todas elas, assim, é um ambiente, apesar de ter uma certa erotização, né, pelas vestimentas, eu acredito que seja isso. Mas de perdição, não. Inclusive, eu oriento muito as pessoas. Existe um tabu por parte de alguns cristãos, sobretudo os que têm mais idade, né? E eu concordo que, pela questão das vestimentas, isso traz um impacto, isso causa um impacto, né? São pessoas que têm uma mente ainda que não está tão aberta para essas mudanças e enfim. Né? Então, existe ainda um certo tabu com relação a algumas pessoas, alguns cristãos, inclusive com taxa alterada, e pelo ambiente não querem buscar academia. E também não vão fazer uma caminhada na rua, num parque, que é algo mais tranquilo, né? Então, eu acredito que ambiente de perdição não. Mas, assim, de uma certa forma, ele traz uma influência, sim. O que eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, porque eu acho que essa questão de erotização, ela existe como um todo, sim, hoje, né? Sim. A gente tem hoje as redes sociais totalmente abertas, né? Eu tenho aqui na mão um telefone, eu tenho um mundo aqui dentro, aqui. O que eu quiser ver aqui dentro, o mundo. Então, e está muito acentuado hoje essa questão. Agora, o ambiente da academia, ele é mais propício, porque sim, forma corpões bonitões, tanto de homens como de mulheres. E a exposição, né? Porque você tem que ir com a roupa adequada. Como é que o cara vai com a roupa, né? Não tem. Então, eu acho que aí vai muito do indivíduo, né? Qual o meu objetivo? Meu objetivo vai lá para eu treinar para a minha saúde. Então, eu vou lá e faço isso. Eu até conversei com uma pessoa, bispo, eu só vou com fone aqui, ouvindo pregação, música. A gente já precisou intervir, inclusive, em um caso de um aluno que ele ia com short, que na verdade não era um short para treino, parecia uma cueca mesmo, porque existe o short de compressão, que ele chega aqui no joelho, assim, além de ser comprido, a gente percebe que é um short apropriado para treino, para fazer uma aula de spinning, por exemplo, né? Mas esse era muito colado e muito curto, então acabava marcando muito, né? Algumas alunas se sentiram um pouco incomodadas com isso, e nós precisamos intervir. No final aqui, a gente vai deixar uma dica muito legal aí sobre essas questões. Falar uma coisa que eu provavelmente já falei com vocês, eu falo sempre falando lá com o pessoal nosso, principalmente os casais, mas deixa eu te fazer aqui uma última pergunta aqui. Alguma aluna ou aluno, né? Que tá aluna, mas alguma aluna ou aluno, que agora tem uns aluninhos também. Eu vou ser muito sincero, talvez eu surpreenda. Alguma aluna já lhe desrespeitou? Como foi o episódio? Explicitamente não, diretamente não, né? Aconteceram alguns episódios como esse. Às vezes, quando a aluna ela aumenta o peso, a carga, e ela fica insegura de executar um agachamento, por exemplo. A nossa barra é a barra olímpica, então ela tem mais de 20 quilos. E aí, quando você associa com peso, para quem vem de uma academia que a barra é mais leve, ela fica com medo de executar, né? Porque está mais pesado. E aí ela chama um professor, chama alguém que está próximo, um estagiário, ou treina com outra pessoa, a pessoa ajuda. E a gente não tem problema com relação a isso, não. Inclusive, nós somos orientados a ajudar o aluno. Existem várias formas de a gente ajudar o aluno, né? A mais comum é a gente se manter numa distância do aluno, acho que aproximadamente 1 metro, ali distância praticamente de um braço. O cotovelo fica um pouco flexionado para ajudar na hora da subida. E aí a gente faz um movimento ali
se aproxima do movimento de um agachamento, uma flexão de quadril e de joelho baixa, mesmo quem vai fazer o agachamento é o aluno, e a gente fica dando suporte ali por trás, só para evitar qualquer tipo de incidente. Mas já aconteceu, né? A aluna chega a dizer, chega mais perto, né? Me pega aqui, né? Me abraça aqui, meu outro personal fazia. E às vezes a gente percebe que de fato existe uma segunda intenção ali. Mas, assim, de forma muito direta nunca aconteceu. Até porque eu sempre tentei ser muito profissional nesse sentido. Exato. Então, com relação, quando a gente recebe o aluno, né, a gente já tenta deixar ao máximo o profissionalismo ali sempre. Eu acho que você falou uma palavra-chave aí, é o profissionalismo, né? Eu me lembrei aqui, alguns anos atrás, eu fiz um evento para casais. A gente ficou num hotel muito legal, então a gente entrou na sexta, aí então teve a sexta à noite, terminamos com jantar à luz de vela, e já foi falado naquele momento ali sobre o casal. O nosso objetivo era os casais eles se aproximarem mais, ter uma vida mais íntima entre eles e tal. E aí eu levei um médico dentro de uma das palestras lá, para ele falar sobre toda a questão sexual, né? Várias coisas, né? Porque não é só um arrozinho com feijão. Sim. Eu levei, que é um assunto meio... Cara, e eu levei um médico, ele é médico, cardiologista. Nossa, ele deu uma palestra tão assim, ele foi tão profissional que quebrou tudo, assim, não teve nada, foi aquela coisa assim, não sabe, é diferente. Falei, então quando você usa o profissionalismo, aí a coisa funciona, né? Muito, muito. Mas eu queria, só para a gente encerrar aqui, tem uma coisa que eu falo, e aí eu vou falar isso mais para os casais, para casal, né? Eu acho que eu faço uma brincadeira, provavelmente eu já falei isso para vocês. Eu falo assim, o cara sai de casa de manhã, aí ele não toma café. Aí ele já chega no trabalho e está com uma certa fome, né? Aí, normalmente, a gente toma um cafezinho ali 10 horas e tal, aí ele não toma também. Aí chega na hora do almoço, ele, não vou almoçar não. E não almoça também. Né? Trabalho. Aí à noite vai para casa, sai correndo, vai para a faculdade, aí ele acaba dormindo, não comeu nada naquele dia. Aí esse cara sai no outro dia cedo, qualquer cheiro de pastel, por mais estragado que seja, para ele tá bom demais. Só o óleo. Então, assim, eu brinco isso porque o homem é assim. Então, o homem precisa ser suprido, precisa ser... Então, quem é casado, meu filho, você e sua esposa aí, cuide um do outro, né? E essa coisa, você é meu, eu sou seu e pronto, acabou. Estamos fechados aqui, temos uma aliança aqui, não é? E vai para a academia, que é muito importante. É muito interessante o senhor ter tocado nesse ponto, porque é muito comum, às vezes a gente vê o casal e um tá obeso, né? Eu não vou nem falar com sobrepeso, não. Eu falo em obesidade mesmo. E o outro é um que se cuida. E é muito interessante isso. Eu acho que às vezes falta conversa entre os casais. Obviamente que a gente não precisa dizer, você tá gorda, ou você tá gordo, você tá barrigudo, você tá obeso. A gente não precisa falar, mas a gente precisa ser sincero. Então, a gente sempre... Outro dia a gente tava conversando e a gente tava falando sobre prótese mamária, silicone, né? E a gente falando e entrou nesse assunto e ela falou, você gosta? E eu falei, olha, é algo que pra mim não faz diferença. Não é algo que eu olho assim e eu falo, nossa, né? Agora, né, e eu perguntei, você faria? E aí ela falou, não sei, acho que não. Eu falei, bom, se é algo que mexe com autoestima e tal, né, se tiver interesse, mas para mim não. Então nós entramos nessa conversa e foi interessante, porque ela tem essa dúvida, será que gosta, será que não gosta, prefere? E às vezes a gente acaba não falando com o outro, com o cônjuge, com o companheiro, o parceiro, a parceira, sobre o nosso corpo, né? E é como eu falei. Obviamente que se ela fosse ou mais gorda ou mais magra, não ia mudar o amor, mas isso influencia. É como o senhor falou, existe a preferência. Então, assim, até minha filha sabe, o meu sonho de carro é uma Dodge Ram. Né? Então, assim, você pode vir com Ferrari, você pode vir com... Mas tem gente que prefere um Gol, tem gente que prefere um Fiat Uno, né? Ele vai equipar do jeito que ele gosta. Então... o exercício físico, ele é essencial, ele é fundamental. Não apenas na questão de estética, mas até no desempenho, ele ajuda muito, né? Então, tem uma fala, o pessoal fala que gosto é igual nariz, cada um tem o seu, né? Só terminando de responder aquela pergunta que o senhor fez sobre as alunas, eu recebo muito mais dos alunos do que das alunas. Aí dos alunos é na cara dura. Eu fico, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Mas a gente deve ser profissional. Mas já que a gente está aqui nesse assunto, eu lembrei aqui, há uns anos atrás, lá em Maceió,
eu fui conversar com um rapaz, aí ele falando, né? Foi na época que surgiu o Tchan, que tinha aquelas meninas, né? Aí ele, bispo, eu tenho uma ficção para aquela menina e tal. E a esposa dele não tinha nada de glúten, nada, assim, era negativo, sabe? Eu falei, amigão, você tem duas coisas. A gente tem que cuidar das pessoas, né? Então, você faz até brincando para dar uma quebrada. Falei, ou você paga uma cirurgia para ela botar uma bunda ali, ou você para de ficar com essa ficção. Porque você vai ter problema. Vai. Ou você destrói isso aqui, desmonta isso dentro. E pode, a gente consegue. Sim. Né? A gente consegue. Ou você faz lá uma cirurgia nela. Né? Porque senão isso vai te derrubar. Engraçado, né? Não tem nada a ver, radicalismo. Assim, a vida é assim, cara, um abismo chama outro, e vai, daqui um pouquinho, cara. E ele falou, ele agradeceu, sabe que mesmo, não tem condição de pagar, vai ficar assim mesmo, é sem mesmo, tá bom demais. Ele encontrou outras qualidades. É claro. E ninguém é perfeito, né, cara? Ninguém é perfeito. Mas, olha, eu quero agradecer, muito bom estar aqui. São 2 temas que, para mim, é maravilhoso. E obrigado também, Elizabeth. Não, tinha esquecido aqui. Quando você fez uma fala aqui, que falou assim, não, me dê 2, 3 meses que eu faço você se apaixonar por musculação. Aí ela, é verdade. Como é que foi? Você se apaixonou por causa disso? Como é que foi? Foi. Eu treino há alguns anos, né? Eu acho que eu treino há 8 anos. E eu me apaixonei por musculação muito também por causa dele, né? Porque no começo ele começou a ir pra academia e eu não, só fazia estudar. E ele indo pra academia. Aí eu vi que o negão tava ficando mais bonito, né? Tava todo musculoso e eu lá, eu disse, eita. Eu comecei a ir pra academia com ele. Né? E no começo não gostava, né? Muito, ia porque tinha que ir, tinha que fazer, mas não tem como a pessoa fazer um treino que ele passa e não se apaixonar. Eu tive, né? Eu vi alunas dele, eu tive essa experiência de ver alunas dele que chegavam e diziam, eu tô aqui por obrigação, eu não gosto, que hoje são viciadas em musculação, viciadas em academia. Então, assim, aquela questão que o senhor falou da paixão, ele é apaixonado pelo que ele faz. Ele tem amor, então, assim, ele faz muito bem. Até essa questão, às vezes o pessoal pergunta, você é mulher de personal, você não tem ciúmes? Eu sei o profissional que ele é, né? Eu sei que ele trabalha com profissionalismo. E eu sei o quanto que ele, dentro da profissão dele, ele contribui para a melhoria da vida das pessoas, né? Então, assim, eu não tenho ciúmes dele na academia, porque eu sei o quanto que ele é profissional. Mas também ele sabe a mulher que tem, né? Também, né? Tem que valorizar também, né? A missão da nossa empresa é transformar vidas através do movimento, né? E eu acho que vai muito disso. Eu acho que falta muito essa conexão do profissional com o aluno, né? A pessoa que chega ali sem entender nada de exercício, de academia, às vezes chega com um problema emocional, não consegue se concentrar. E quando a gente tem essa percepção, a gente consegue identificar que, por exemplo, naquele dia o aluno ele não tá legal para pegar peso, ele quer só conversar. Teve aluna minha que eu cheguei e eu percebi que ela não estava bem. Eu coloquei a mão no ombro dela e eu falei assim, tá tudo bem. E ela desabou em lágrimas, assim. Teve uma briga feia em casa. Ela não precisava de um personal, precisava de um psicólogo. Não, e é isso. Às vezes nós somos mais psicólogos do que personagens. Mas eu acho que é isso também, sabe, Bispo? E aí a gente sempre leva uma palavra. A gente sempre acaba motivando o aluno ou a aluna. Às vezes é muito comum algumas mulheres que são mais rígidas com o marido. Então, falam alguma coisa ali que acabam machucando. Às vezes até com relação ao corpo mesmo. E ele chega meio para baixo e quando a gente consegue ali trazer um resultado e motivar e trabalhar, até a mente também, eu acho que é isso. Eu acho que é essa conexão que a gente gera, não é simplesmente colocar o aluno numa máquina e dizer, olha, faz 3 de 10, 3 de 12, 15. E eu acho que é isso. Ensinar é você se conectar e a nossa missão é essa, é transformar vidas através do movimento. E a gente vai conectar corpo, alma e espírito. Então, esse é o nosso principal objetivo. Sim, você está hoje como é o nome da academia? Na Bodytech, no Natal Shopping. Mas você também é personal. Se alguém quiser lhe contratar, pode? Pode. Hoje eu tenho poucos horários, porque hoje eu estou na coordenação técnica, então o meu horário está praticamente todo preenchido. Então, eu posso ainda, e aí vai depender dos horários. Mas quem quiser contratar... Mas tem um contato que você possa deixar? Tem, pode ser pelo meu Instagram, né? Elanilson Félix Personal ou Félix Personal, que vai aparecer. Pode ser pelo meu WhatsApp também, né? Eu tenho uma empresa onde eu presto consultoria,
A consultoria online e faço atendimento presencial. Ah, legal. Né? Então, E qual é quem esse quiser- WhatsApp? É o DDD 84, o telefone é 99970 3712. E é bom que consultoria você pode fazer até pela internet, né? E isso, até a distância Até a pra quem gente tá faz fora, esse acompanhamento também. Então, Legal. para você que tem interesse e que você não conseguiu, eu odeio musculação, eu odeio exercício físico, ó, eu vou te dar 3 meses. Eu aposto meu carro, né? Eu devolvo o dinheiro se em 3 meses você não se apaixonar por musculação, pelo exercício físico. E eu garanto, viu? Garantia de qualidade. Gente, obrigado. Elizabeth, obrigado, viu? Muito bom semana passada, muito bom hoje, Elanilson. Fica aí para você despedir do nosso pessoal. Bom, gente, muito obrigado pela audiência de vocês, né? Foi muito bom compartilhar, que venham mais experiências como essa. É muito bom conversar com o nosso bispo, ele é a sabedoria em pessoa, né? Eu tenho uma gratidão a ele imensa, né? Imensurável. Então, muito obrigado e obrigado a todos que estão aí. Elanilson. Então, gostaria de agradecer, né? Pedir para você continue acompanhando o Lidere-se. Todos os temas aqui são muito pertinentes. Parabéns, bispo, pela condução, né? O da paternidade e sobre depressão também. Eu acho que são 2 assuntos que mexem muito e foram muito fortes. Então, eu gostaria de agradecer pelo convite, né? Gostaria de retornar novamente para tratar mais sobre o assunto. É muito vasto, dá para a gente falar bastante, mas queria agradecer você que nos assistiu aí, que acompanhou essas 2 semanas aí. Obrigado, de verdade. Obrigado também, obrigado. Bom, eu fico aqui, vá lá no nosso canal, que é o Lidere-se no YouTube, se inscreva, aperte o sininho para você receber todas as vezes que tiver alguma coisa nova, e também no Instagram, eu, Lindomar Alves, tem muito recorte dos podcasts lá, e o da semana passada com a Elizabeth, o de hoje com a Elanilson também vai estar lá, tá bom? Deus abençoe você, um abraço.